Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma, não, a última aula prática de IP do semestre de 2021/1 aqui do curso de Engenharia de Software. Qual é o objetivo dessa última aula? A gente já deu um monte de informe aqui na primeira meia aula de aula, tem trabalho prático para entregar, tem prova para fazer e tal. O que a gente vai fazer hoje para encerrar aqui? Bem, a gente está numa saga de fazer uma versão 1.0 do jogo Batalha Naval aqui, que é a base, né, para futuras gerações aí de pessoas que querem entender um pouco como é que é a ideia dos games e tal. Então, qual é a parte que eu queria comentar aqui com vocês hoje? Eu fiz algumas modificações aqui e a gente vai passar por elas para vocês entenderem como é que ficou essa última versão do jogo. É, E a gente vai reforçar alguns conceitos que a gente falou lá na primeira aulinha sobre responsabilidade, objeto e tal, e assim por diante. Então, vamos começar aqui olhando o que eu andei fazendo no jogo para a gente começar a entender é, as responsabilidades das pessoas aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui foi eu vir na classe mapa. O que eu fiz na classe mapa? Eu fiz na classe mapa uma modificação do tipo assim. Eu comecei a passar algumas responsabilidades para a classe mapa que antigamente estavam sendo executadas ou que estavam sendo colocadas na classe batalha naval. Mas por que eu fiz isso? Porque a gente tem que entender que o mapa é uma visualização do jogo, tal. Então a gente tem que tentar entender assim, quem tem que fazer a gestão das coisas do mapa é o mapa, não é o jogo. O jogo usa o mapa. Tanto que você até encontra, eventualmente, diferentes jogos que usam coisas muito parecidas entre si, porque eles usam um recurso que está lá pronto. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um cara chamado código mapa. O que é esse código do mapa? É um array de char, entendeu? E nele tem esse código aqui, tipo, são os códigos que nós vamos usar. Eu não quis usar aqui um negócio chamado ArrayList, porque isso é uma coisa que já é uma lista encadeada que vocês vão ver lá no próximo período, tá? Ou um tipo enumerado, que é uma coisa que também faz sentido vocês verem mais pra frente. Como a gente está bem no júnior aqui, a gente faz um negócio mais simples. Como é que funciona? Esse código aqui, eu vou dizer o seguinte, na posição 0 vai estar sempre o caractere que tem que ser usado para o oceano. Para a proposição 1, tem que ter o caractere que vai ser usado para quando o navio estiver sendo detonado, destruído por alguém. Na casa 2, vai ter o caractere para quando tiver o cara errou o tiro, um fail. E o cara, na posição 3 vai ser o caractere que eu vou querer na casa navio. Tipo, quando eu inserir um navio, qual o caractere que fica no lugar do navio? Ah, vai ser um certo caractere que a gente vai colocar. No nosso caso aqui, olha como é que eu fiz a inicialização. Então eu inicializei aqui o código mapa com char 4 e coloquei o código ó, na casa 0 O, H, F e X. Então o que vai acontecer? Lá um batalha naval, ele não vai dizer mais qual é o caractere que tem que colocar no mapa. Ele vai dizer, olha, insere um oceano, insere um hit, acerta, coloca um navio. Quem sabe o código vai ser aqui. Por quê? É esse cara aqui que vai dizer como é que inicializa, como é que imprime. E aqui eu ainda coloquei um outro cara. Eu coloquei um tiro aqui. Então a gente dá o tiro no mapa. Então o mapa que é responsável por gerenciar o tiro. Você dá o tiro aqui, que dá uma linha e uma coluna. Aí assim, eu fiz um if else aqui. É por uma questão da programação do Java, você tem que ser tem que ser um valor constante lá no switch, né? Então eu coloquei aqui e caso a pessoa acerte o tiro, ele retorna um booleano true caso ela tenha acertado e false caso tenha errado. Então agora a classe mapa ela começou a ganhar um pouco mais de responsabilidade. Ela que gerencia como é que faz o tiro, como é que atualiza o código. Por exemplo, ó, quando a pessoa pegou um código 0, ela sabe que foi água. Se ela der um tiro numa posição que já tinha acertado anteriormente, ela desperdiçou o tiro. Entendeu? Então, ó, posição repetida, acerto anterior. Se ela der um tiro num lugar que já tinha. Estava errado, já tinha dado um feio, tinha errado antes, posição repetida, água anterior, já tinha caído naquela água. Se não foi nenhum desses caras aqui, eu já sei que como só tem 4 tipos de código, né? Então foi o código X. Então, assim, ele acertou o navio e ele vai passar a colocar o código 1. Quem é o código 1? O de acerto, o hit. Então agora o tiro, você só vai falar, ó, dá um mapa.
toma um tiro aí na posição tal. E o mapa vai dizer para mim, ó, teve um acerto. E ele mesmo atualiza as coisas. Então, a responsabilidade agora é do mapa de atualizar as coisas dele. Olha que bacana, a gente começou a fazer isso. E vocês vão ver como isso facilita algumas coisas de uma forma muito legal na hora que a gente está mexendo no jogo. Segunda coisa, eu adicionei um atributo no jogador que são os acertos desse jogador. Por que isso, professor? Porque eu achei que ficou mais fácil eu perguntar do jogador, cara, jogador, quantas tu acertou, cara? Aí ele diz quanto que ele acerta. Mas a hora de acertar, assim, se ele acertou o jogo, ou acertou o mapa, não. Quem diz que acertou o mapa é ele. O jogador, a responsabilidade dele é lembrar quantas vezes ele acertou. Cara, quantas vezes tu acertou? Aí, sabe lá a quantidade de vezes que ele acertou. A gente ainda poderia fazer outras coisas aqui, mas, assim, a versão mínima do jogo pegou isso aí. Professor, o senhor trocou alguma coisa aqui no main? Cara, eu não mexi no main. Olha pra tu ter ideia. Eu fiz um monte de coisa aqui, mas não mexi no main. O main continua igual. O fulano e o Beltrano aqui um contra o outro. Na classe Batalha Naval, quais foram as modificações que eu andei fazendo? Eu adicionei um, um intzinho aqui chamado número de navios. O que é esse número? É o número de pedaços de navio, que é aquele que a gente vai adicionar lá como pedaço do navio na hora de a gente fazer o jogo. E o set dele é 6. Eu podia ter colocado aqui também como um parâmetro de entrada. A gente pode até fazer isso, né? Colocar aqui. Int no navios. Vou colocar num pedaço de navio, né? Pedaço. Não peças. Pronto. Evita problemas de direitos autorais, né? Pronto, pessoal. Agora eu vou mexer aqui, né? Colocar 5 pedacinhos lá. Vou diminuir. 5 pedacinhos. Vamos lá. Aí, pô, eu adicionei um cara aqui, né? Adicionei. Logo, tive que adicionar get set pra ele, meu garoto. Olha aí. Get set. Professor, mas peraí, professor. Tem um negócio que eu achei estranho. Por que que o senhor colocou private pra esses caras? Porque, meu amigo, ninguém do lado de fora tem que mexer isso. O único lugar que o cara vai poder escolher a quantidade de peças do jogo é na hora que ele inicializa o jogo. Depois, não tem que fazer. Ninguém consegue mexer do lado de fora. Então, tem coisas que a gente vai ver aqui nesse jogo que não fazem sentido serem acessadas pelo lado de fora do objeto. Então, eu estou aqui no meu projeto vendo o seguinte, cara, para mim não faz sentido nenhum alguém ter que mexer na quantidade de peças de navio depois que o jogo começa. É como se fosse um tabuleiro aqui. Então, por essa razão, esses dois caras aqui são private, tá? O que que a gente pode pensar disso, professor? É que a gente não precisa necessariamente deixar todos os métodos públicos. Não tem necessidade nenhuma disso. Na verdade, assim, em tese, todos os atributos são privados e você tem que, assim, quais são os métodos que precisam ser públicos? Aí você coloca eles, mas em tese você não coloca tudo público, não. Porque alguns tipos de lógica, alguns tipos de coisas semânticas, elas fazem sentido quando você mantém esses métodos privados, que é o caso aqui na minha visão do jogo aqui. Tá legal? Continuando aqui, houve alguma modificação na inicialização dos mapas? Não, cara, eu não modifiquei nada na inicialização dos mapas aqui no método inicializar mapas, que é chamado aqui, ó, no iniciozinho aqui do jogo, tá? No jogador, tem uma coisa que eu quero comentar no jogador, já que a gente tá falando de inicialização, né? Toda vez que o jogador ele é instanciado, eu zero os acertos. Eu não precisaria fazer isso aqui, tá, pessoal? Porque a gente sabe que Java inicia com zero. Mas eu tô seguindo assim, tipo, se eu fosse prometer esse jogo em qualquer lugar, isso aqui fosse uma descrição em orientação objeto de como eu queria, não importa a linguagem, se o cara seguisse isso aqui daria certo. Por quê? Se o cara for em C++, vai dar certo. Se o cara for fazer em Python, vai dar certo. Então, o ponto todo é que eu quis garantir que isso aqui funcionasse independente de linguagem. Então, assim, quando o cara coloca 0 acertos, ele 0 acerto, tá? Tem os 7 acertos. Professor, por que que o senhor colocou private e 7 acertos? É o seguinte, é porque na minha cabeça aqui, quais são as coisas que o cara pode fazer de fora? O cara pode zerar e o cara pode incrementar.
ele nunca vai poder botar um valor lá assim, pô, acertou tanto. Não. A gente acerta peça por peça. Então, eu não vou deixar alguém de fora do objeto setar o valor dos acertos no jogador. A única coisa que pode comentar é incrementar um por um. Então, eu criei um método chamado incrementa acerto. Ele é público. Get acerto, tranquilo, pega de qualquer lugar, pegar não tem problema nenhum. É só modificar. Isso é uma dica que eu gosto de dar para vocês. Sempre perguntem se alguém de fora do objeto precisa modificar algum atributo interno. Se ele não precisa, coloca o set privado. O get não tem problema, às vezes, de você deixar público. Observa que se faz sentido alguém de fora ver ou pegar aquele valor daquele atributo. Se não precisar, também não tem motivo de deixar privado não, tá? Então lá, como é que tá aqui? Aí tá a inicialização do mapa do jogador. Olha como é que eu fiz agora, né? Tá aqui, né, o navio. Aí agora, ó, ele inicializa pela quantidade do get número de navios, ou a quantidade de pecinhas lá do navio. Então, antigamente estava colocado aí no braço, 6, entendeu? Agora não. Isso tá lá fora, o cara inicializa lá no construtor do mapa, quando ele vai começar o joguinho, quantos pedacinhos de navio vai querer ter no jogo dele. Pô, beleza. Então, tá aqui para fora. Agora isso aqui é um estado do nosso amigo jogo. Legal? O que mais? Pegou na quantidade de navios, aí ele vai atualizar a tela, ele vai fazer tudo aquilo que a gente já conhece, né? Só que olha o ponto, ó, na hora que o mapa vai setar o elemento, eu não coloco na inicialização, eu não coloco mais o caractere. Antigamente eu botava no braço o caractere aqui, N. Não. Ele vai colocar o caractere que está descrito no mapa, que é o caractere para o navio. Tá legal? No caso aqui eu botei X para mostrar para você essa mudança, tá? Mas depois a gente volta para o N. Então aqui agora, ó, e da onde é que eu pego esse cara? Do próprio mapa, ó. É o mapa que diz qual é o código. Isso aqui é legal porque é o seguinte, você pode até fazer uma coisa que é bem engraçada, que é cada jogador, você pode fazer assim, o jogador pode personalizar o seu mapa. Pode chegar a isso? Pode, por quê? Você tem aqui o mapa do jogador, tá legal? Você pode, em algum momento, ó, você está vendo que eu tenho aqui o get código mapa e o set código mapa. Eu posso fazer um método aqui em que o jogador personaliza. Olha que show. Ele pode personalizar a codificação que ele quer colocar para o mapa dele, pô. Entendeu? O que é acerto, o que é erro, tal, e assim por diante. Pô, é um negócio bem bacana. E isso fica guardado na codificação aqui do mapa. Na hora de visualizar, a gente vê como vai acontecer. Então tá aqui, ó. Agora eu não seto a responsabilidade de saber o que é o código do oceano ou o que é o código do navio, não é mais do jogo. É o mapa que tem que saber disso. O mapa, coloca aí o teu código aí do que é um navio. Eu não sei o que é, eu só estou pedindo para tu colocar aí um navio. Aí, quem sabe a codificação de um navio é o mapa. Tá legal? Isso aqui, pessoal, é quase que assim, tipo, esse negócio no mapa aqui, se a gente fosse traduzir para uma coisa mais elevada de programação, seria a tela do jogo, tá? Então, assim, a responsabilidade da tela, da parte gráfica. O jogo é o back-end, ele só diz, ó, cara, imprime um navio. Quem sabe como é navio é a parte gráfica do jogo. Aí o jogo escolhe, ah, essa aqui é uma textura de mapa, de navio, aí eu vou escolher a textura. Pô, beleza. Você pode trocar toda a interface gráfica do jogo e o core fica igual. Isso é muito comum em muitos lugares. Quando alguém faz um remaster de um jogo, é exatamente igual. Obviamente vocês sabem que eu gosto de jogar um joguinho de vez em quando, tal, pô. Mods que eu vi que fizeram coisas parecidas, pô. Tem um mod agora do Halo, que chama Master Chief Collection, que, pô, você tá jogando aqui o joguinho no PC, eu jogo no PC e tal. Tu aperta um botão, ele carrega as texturas originais do jogo que saíram no Xbox originalmente, aí tu aperta de novo, ele volta para a versão remasterizada. Os elementos estão iguaizinhos, o que mudou foi só a representação deles. Pô, tá com uma textura melhor, tá com um mapa mais detalhado e tal. Mas se tu quiser ver como é que era o jogo original, tu aperta o botão e chaveia de novo para as texturas originais do jogo. Falei, cara, olha que legal. É uma parada dessa. Ele jogou para um componente separado a responsabilidade de mostrar. A engine do jogo continua igual. Não muda nada. A engine de mecânica do jogo. A parte de visualização é que é uma camada separada. O cara só fez trocar a peça.
E a gente está fazendo uma coisa que a gente está dando possibilidade disso acontecer. Aqui eu não estou dizendo o que que ele tem que mostrar, assim. Quer dizer, eu digo o que eu quero. Como? Quem cuida é o objeto lá. O objeto mapa que diz como é que ele vai mostrar. Eu só digo para ele, eu quero um navio. Um pedaço de um navio aí. Legal. A gente, quem não atentou essa aula aqui, a gente viu na última aula, que é o leitura válida. O que é esse método aqui? Esse método aqui é só para garantir que a pessoa vai digitar um número que está dentro dos limites lá do tamanho do nosso tabuleiro. Se o cara digitar um número que é negativo ou um número muito maior que o tabuleiro, ele vai dizer que é coordenada inválida e vai pedir para o cara inserir de novo, tá? Lembrando, o nosso jogo ele ainda tá imune a alguns problemas. Tipo, se eu digitar um caractere vai dar pau. Mas agora não tem problema se eu digitar um número errado, um número muito grande, esbarrar aqui e tal. Ele não vai dar aquele array out of bounds. Por quê? Porque eu li um número, mas foi um número que vai ser corrigido aqui dentro da capacidade de leitura do código. Então foi um negocinho que dá uma melhoria bastante legal aí no nosso código. E agora o método iniciar a batalha, agora ele já está na sua versão final. Como é que é essa versão final, professor? Iniciar a batalha. Professor, o que é isso aqui? 3? Ah, lembra que a gente tem a transição do jogo, a gente tem a transição de jogo e tem a transição de jogada. A gente fez isso na última aula. Na transição de jogo é quando a gente está passando de uma sessão para outra do jogo. E a gente combinou aqui que a gente faria isso sempre no início da sessão. Então aqui está a transição do jogo. Ele está vindo da sessão anterior, está começando a sessão de transição de batalha, que aqui a gente passa a mensagem e a quantidade de segundos que a gente quer que fique. Então a transição de jogo é um método que está aqui embaixo. Cadê? Transição, jogador, transição, jogo. Ó. Ele imprime uma mensagem na tela, entendeu? Tá aqui. E antes dela tem um vazio, a gente tem um delayzinho na quantidade de segundos aqui. Então, só uma transiçãozinha básica pra gente dar aquele clima, né? De, pô, pomposo, né? O jogo não tem uma transição, tal, tá acontecendo um negócio maneiro, tal. Então, show de bola. Chegou aqui, o que é que tá acontecendo? Batalha. O que é esse continuar batalha? Significa que ninguém venceu o jogo. Enquanto ninguém venceu o jogo, true. Então, até agora tá bacana. Continuar a batalha. Enquanto ninguém venceu o jogo, a batalha continua. Aí a gente começou a fazer aquela brincadeira a gente tem a transição do jogador. O que a transição do jogador faz? Ela avisa que é a vez de um certo jogador e espera alguém dar um enter, um comando lá para poder começar. Para evitar de um jogador terminar a jogada dele, o outro assume, entendeu? E, pô, ele sabe que não vai ver a jogada do outro. Então essa transição do jogador é para isso. É para dizer, ó, jogador 1, prepare-se para jogar. Quando estiver pronto, aperta enter. Aí começa a jogada dele. E foi aqui que eu fiz a melhoria que aparece nessa versão do jogo aqui. Que melhoria é essa? Na executar jogada. Aqui que vocês vão ver a maior mudança. Olha como é que ela ficou. Se vocês lembrarem da versão anterior, aqui que tinha um switch case. O que era o switch case aqui? Para enviar se acertou zero, se acertou o navio, se acertou alguma coisa e tal. Aqui já não tem mais essa estrutura. Como é que tá? Eu tenho aqui o scanner, tem o status do jogo. O que é o status do jogo? É se o jogo acabou. Se algum jogador venceu o jogo, isso aqui é false. Enquanto o status do jogo está true, continua jogando. Enquanto. Aí assim, o que você acertou aqui? Lembra que eu comentei com vocês aquela regra que a gente estabeleceu para esse joguinho aqui? Enquanto a pessoa estiver acertando, ela pode continuar atirando. Ela só perde o mando de jogo quando ela erra um tiro. Pô, beleza, professor. Então, enquanto eu estiver acertando e enquanto o jogo não acabar, o jogador não tiver coisa para acertar, ele entra aqui nessa parada aqui. Lembrando mais uma vez, pessoal, a gente está fazendo essa parada todinha aqui e olha que ela pode ficar muito mais complexa. Vocês estão vendo aqui que o jogo não está ficando pequeno, né? A gente está usando só coisas que vocês aprenderem em P. Uso de matrizes, de vetores, de enquanto, de para. Então, assim, nunca fiquem muito. Pô, isso deve ser um negócio complicado de fazer. Cara, não. Eu quero que você sempre veja um programa pronto e tenham a certeza absoluta, vocês não podem duvidar de vocês mesmos, que vocês podem fazer esse programa. Eu não sei se vocês lembram que eu falei, acho que isso no início do curso. A gente não está aqui para formar um usuário. O usuário é aquele cara que usa o nosso programa. Eu quero que você seja aquele cara que, pô, tá chateado com um browser. Pô, eu faço um navegador melhor.
Tá, pô, eu queria um jogo, mas nunca encontro um jogo bacana. Eu queria fazer um jogo que tivesse tal coisa. Pô, você vai poder fazer o jogo. Ah, é muito difícil fazer o Quake? Não. É muito difícil fazer o Nu? Não. Vocês têm condição de fazer o negócio. Talvez seja um negócio demorado, complexo, tal. Talvez, mas, cara, não. É isso aqui, galera. É literalmente isso aqui. Não passa muito longe disso aqui, não, tá? Com isso aqui vocês fazem coisas incríveis, entendeu? Ah, o que que tá faltando aqui? Ah, talvez tá faltando uma bibliotecazinha gráfica para mostrar alguma coisa com 3D na tela, ou uma parte gráfica para mostrar uma coisa no browser e tal. Mas o âmago da parada é isso aqui. Então, ao final dessa disciplina, eu quero que vocês tenham certeza. Vocês são capazes de fazer muita coisa, cara, mas muita coisa mesmo. E quando vocês terminarem a ED1, algoritmo de estrutura de dado 1, e a ED2, algoritmo de estrutura de dados 2, vocês vão conseguir fazer coisas mais loucas ainda. Então, assim, já dá para fazer um tanto de coisa sabendo só o que vocês aprenderam aqui em IP. Fiquem imaginando, cara, o que que eu vou. Pô, não dá pra fazer mais coisa louca. Aí vocês vão aprender um ponteiro, vão aprender a árvore, vão aprender grafo. Cara, são tantas coisas legais que vocês vão conseguir fazer e com coisas simples, com coisas bem simplesinhas aqui. Então, lembrando, vamos lá. Entrou no jogo, atualizei a tela. A gente já fez essa atualização de tela e a gente vê que tem duas atualizações de tela. Aqui a gente atualiza só de um jogador e tem a atualização dos dois jogadores, né? De um jogador e dos dois jogadores. Aí, ó, tem um print line aqui. Aí aqui eu pego as coordenadas. Eu podia fazer um método, galera, só para pegar essas coordenadas aqui, mas eu não quis, tá? Eu podia ter feito. Por quê? O ideal seria até fazer um método para pegar essas coordenadas separado, porque isso aqui depois eu posso jogar para uma tela. Aí, ó, tela, me dá as coordenadas do cara. Aí pode ser pelo console, pode ser por um socket de rede, pode ser por alguma coisa. A gente vai melhorando o jogo aos poucos, tá? É assim que funciona. E tá aqui, ó, mapa adversário, ó. Usando o método tiro, aquele que eu implementei aqui em mapa. Tá aqui o cara, ó. Método tiro. É isso aqui que estava codificado lá na classe Batalha Naval que eu falei, não, cara, isso agora está na hora de passar essa responsabilidade para a pessoa certa. É o mapa que tem que cuidar de gerenciar o tiro. Aí, ó, voltou aqui para o Batalha Naval. Mapa adversário, dá um tiro na linha, coluna que rola o tiro. Se ele acertou, ele atualiza aqui, ó. Se deu true, acertou. Ó, player 1, incrementa o acerto. Olha que legal. Agora, se o cara acertou, ali fica verdadeiro e eu incremento o acerto. Se ele errou, eu só dou uma perguntada. Aí assim, isso aqui é se ele acertou, é o primeiro cheque, né? Se ele errou, não incrementa e não acontece nada. Aí o que que vai acontecer? Na sequência, eu tenho que perguntar se a quantidade de acertos foi maior ou igual que a quantidade de navios do jogo. Se o player acertos foi maior ou igual a quantidade de navios, status false. E eu deixei esse trecho desse código desse jeitinho aqui para explicar uma coisa para vocês. Professor, faz sentido eu perguntar fora aqui do if? Cara, não faz, cara. O certo seria o seguinte, ó. Se o cara acerta, eu tenho que checar se o jogo acabou. Agora, se ele errou, pô, se ele tá aqui porque ele veio de uma jogada que permitiu ele entrar aqui, significa que se ele errou, ele nunca vai entrar aqui dentro. Então, faz mais sentido eu pegar esse if que está aqui e botar aqui dentro. É uma questão bem de bom senso mesmo, tá, galera? Então, assim, o que que ele está fazendo aqui? Acertou. Se ele acertou, eu vou incrementar a quantidade de acertos. Pô, beleza, incrementei. Aí eu pergunto, cara, com esse acerto, o jogo chegou na hora? Entendeu? Chegou na hora de acabar? É maior ou igual que a quantidade de número de navio? Se ficou igual, já era, acabou o jogo. O status do jogo, false. Termina o jogo. Aí ele vai para cá e vai dar um delay, obviamente. Vai atualizar a tela, vai chegar aqui, ó, vai sair fora. Aí vai retornar, ó, status do jogo. Lembra que ele fica nesse while aqui enquanto o cara estiver acertando o jogo. Mas se ele acertou e o jogo acabou, ele não faz sentido ele vir aqui de novo. Então ele vai sair fora e vai retornar, ó, o jogo acabou. Se a pessoa erra,
Ele sai daqui e o status do jogo continua true, continua jogando, porque ele continua isso aqui. Quem modifica é só essa situação aqui. Quem modifica o acertou é o meu amigo mapa. Quando o cara erra, atualiza com false. Legal. Pessoal, até agora tá indo bem aí como é que tá a velocidade? Tá muito pancada? Tá não, né? Tá de boa, né? Se não, tem alguém vivo aí, ninguém tá jogando LOL, sei lá. Tranquilo, né? Tá suave. Show de bola. Vamos continuar. Aí o que que eu fiz agora, galera? Eu adicionei uma parada que é muito engraçado, cara. Eu não sei se vocês perceberam que às vezes quando na última versão a pessoa errava ou acontecia alguma dessas coisas aqui, ó, não dava nem tempo de aparecer na tela, que atualizava a tela. Aí eu falei, pô, cara, é muito mais legal a pessoa ter um feedback daquele tiro que ela deu, né? Então, assim, quando a pessoa dá o tiro, o mapa dá a atualização na tela lá do feedback que ela tem que ganhar. E aí, ó, eu dou um delayzinho só pra segurar um pouquinho, pra ele saber o que que aconteceu no jogo, tá legal? Professor, o senhor podia ter colocado esse delay aqui no mapa? Podia ter colocado. Mas eu achei melhor quem controlar a dinâmica do jogo, assim, a velocidade de transição das coisas do jogo, ser o jogo. Então, assim, isso é uma outra coisa importante quando a gente está programando. Quando você vai. Tem certas responsabilidades que você pode discutir. Cara, essa é a responsabilidade desse componente ou desse componente? Tem certas coisas que às vezes faz sentido estar em um componente, quando você tem uma certa filosofia de jogo, e tem outras que você pode colocar aquela mesma responsabilidade em outro lugar. Varia muito da forma de como você imagina. Tipo, quem tem que guiar a dinâmica do jogo, os tempos, é o jogo, não é a impressão na tela. Quem faz a impressão na tela, o objetivo dela é só imprimir coisa, atualizar a tela. Quem cuida do ritmo de jogo é o jogo. Então faz sentido delays, esperas, alguma coisa acontecerem aqui. Então eu entendi dessa forma, por isso que está aqui, mas um outro desenvolvedor poderia imaginar que não. Se o cara tira, é obrigatório esperar 2 segundos. Tem que estar lá. É aquele componente que define esse tipo de coisa. Vai variar muito de filosofia de desenvolvimento, tá legal? Aí, pô, dá o delay, ele atualiza a tela e continua o jogo aqui, tá legal? Coisas que eu fiz aqui de diferente para melhorar. Eu criei um método só chamado delay tela. O que que esse delay tela faz? Só segura a tela. Aí, assim, no transição de jogo, a gente tinha esse código aqui dentro. Mas por que que eu criei esse delay tela? Porque eu comecei a ver que ele é importante em outros pedaços. Então eu falei, cara, aquele trechinho eu vou usar em muitos lugares. Então eu vou tirar daquele método, criar um para ele separado, modularizei, chamo ele aqui e onde quer que ele seja necessário, chamo ele de novo. Então é uma questão de utilidade. É por isso que eu coloquei dessa forma. Não mexi na transição do jogador. Aí, galera, eu fiz uma mexidinha na impressão da atualização de tela. Como é que funciona isso aí, professor? É o seguinte, no mapa, se vocês perceberem aqui, eu fiz tem 2 imprime aqui. Olha qual é a parada. Lembra que tinha uma fraqueza no meu jogo que era o seguinte. Quando um jogador estava jogando, ele via o mapa do outro jogador todinho, tipo assim, onde estavam os navios do cara. O certo é quando a gente está jogando, a gente vê o mapa do cara vazio e a gente vê só as nossas jogadas no mapa do adversário. Onde que eu acertei, onde que eu joguei e errei e assim por diante. Mas eu não posso ver os navios do cara. Então eu fiz um método chamado seguinte, chamado imprime. O que é esse imprime? Toda vez que eu passar true no método imprime, significa que eu estou imprimindo o mapa do adversário. O que ele faz? Ele deixa, assim, ó, ele pega o valor que está lá no mapa. Se for o valor que for o código do navio, ó, get código mapa, se for o mapa do navio, ele substitui pelo código do oceano. O que isso aqui possibilita? Que dentro do mesmo mapa eu ativo um booleano, o que acontece? Quando tiver com o booleano ativado, significa que é o adversário que está vendo esse mapa. Então ele não vai ver os navios da pessoa, ele vai ver tudo, menos os navios. Olha que bacana. Se tiver chaveado, vê normal. Por isso que eu coloquei aqui esse true ou false aqui, entendeu? Porque ele sempre vai, dependendo do cara, ele vai tirar esse maluco daí.
Legal? É isso. Então, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí vamos voltar aqui para Batalha Naval. Então, assim, ó, quando a gente atualiza a tela agora, o mapa do adversário, eu sempre vou colocar true, ó. Significa o seguinte, ele vai imprimir o mapa do adversário sem mostrar os navios dele, na hora do jogador, né? Então, quando ele vai atualizar a tela do jogador, vai mostrar o mapa do jogador completo, mas vai mostrar o mapa do adversário sem mostrar os navios. E tem o atualizar a tela normal, que é aquela tela de status que a gente vê no finalzinho. E eu fiz aquela tela de finalzinho, né, do jogo, né? O que acontece? O resultado da batalha, ele mostra o status do jogador, né? Agora não tem esse negócio de quem é o adversário, não. Ele mostra o status, né? Nome do jogador, quantidade de acertos e declara o vencedor, o nome do vencedor no final, bem bonito e tal. E aí você pode colocar a história que você quer aí. Bora ver esse negócio rodando e a gente vai fazer algumas modificações aqui para ver a parada rodando em tempo real, né? Essa é uma modificação que eu fiz aqui. Então vamos lá. Inicializando os mapas. O legal aqui, sabe o que seria legal? A gente fazer tipo assim, todo jogo tem, né? Tu criar uma animação de tela. Se tu... E pessoal, na época que eu. Olha lá, 1990 e bolinha, né? Cara, uma das nossas maiores diversões era fazer animação em console. A gente literalmente imprimia um naviozinho andando, fazendo fumacinha, um navio atirando no outro. Cara, a gente fazia uma animação no início do jogo, aí depois começava, entendeu? Então isso era uma outra zoeira que era muito legal. Não tinha esse negócio de GIF e tal. A gente fazia animação no console. Era muito legal. Então, quem tiver na pilha, faz uma aí, cara, porque deixa o jogo legal. Tipo, fica um negócio cabocão de cara. Todo mundo ri pra caramba, é muito legal. Aperte Enter para confirmar. Então é a vez do jogador falando que é a vez dele iniciar a colocação das peças dele. Então tá aqui 60 peças do navio. Então vou colocar aqui, ó, um. Ó, como eu coloquei aqui no mapa que o caractere de navio é o X, ó, é aqui. Se eu modificar aqui, eu modifico tudo, galera. Olha que é o bacana. Então, X é aqui. Eu tô inserindo agora, ó, aqui, ó, já apareceu aqui, ó. 2. É 3, né? Vou colocar 2. Aí é 4. 4. Eu vou botar na sequência aqui, 5. Vez do jogador Beltrano. Aperte Enter para confirmar. Então agora é a hora do jogador Beltrano. Ele entra aqui. Não, minha vez agora, Fuleto. Tá, beleza. Aí Enter. Vai ver o mapa dele. Aí esse cara aqui vai ficar fazendo 2, 1, no 2, 2, no 2, 3, no 2, 4, no 2, 5. Olha aí como ele está inserindo direitinho. Só que ele está ensinando, ele tá inserindo o caractere que eu falei que ele vai ter que ser usado pro navio. Vai inicializar a batalha agora. Aí aqui tu podia ter outra animação. Cara, o navio atirando, não sei o quê, uma coisa assim. Veja o jogador fulano. Entra para confirmar. Olha agora, ó. O mapa do meu adversário, só água. E o meu mapa eu mostro aqui os meus navios de editão. O mapa do adversário tá zeradão. Eu vou errar o tiro, né? Porque, pô, cara, eu não sei onde é que tá o cara. Eu acho que ele tá no 6-6, cara. Ele tá lá perto do meio do. Ó, água. Apareceu ali embaixo, rapidinho. Aí ele, 2 segundinhos, pra não encher o saco demais do cara. O cara errou. Agora é a vez do outro jogador, o Beltrano. O Beltrano vai jogar agora. Ó, o Beltrano já aparece no mapa dele, ó, que o cara fail, errou aqui, ó, te deu um tiro aqui, entendeu? O mapa dele tá aqui, ele sabe que o fulano de lá tirou aqui e errou. Esse maluco aqui não, ele vai dar um tiro bom. 3. Acertou! Atualizei a tela. Ó, o mapa tá todo aqui na água, mas o cara já viu que acertou um H. Aí eu falei, ixi, agora, cara? Será que tá em cima, tá embaixo? Aí o cara, pô, vou tentar dar um tiro no. Vai lá no 2, 3. Eu acho que ele tá descendo. Então vai lá. 2, 3. Subir aqui a tela mais um pouquinho. Pô, água, cara, errei. Nossa senhora. Vez do jogador fulano, cara. Aperte Enter pra confirmar. Tá aqui, ó. Olha o meu mapa, que é o fulano jogando, ó. O cara tem 2 pedacinhos, o cara acertou no meio do destroy, mas ele errou aqui. Eu falei, nossa, agora a próxima ele pode acertar, né?
E aqui eu não sei como é que tá o mapa do cara, bicho. Pode estar de qualquer jeito aí, né? Então vamos lá. Dessa vez eu vou acertar um maluco, né? 2-2. Acertou. Olha o que aparece lá. Meu garoto. Tô achando que esse cara botou o navio pro lado. Então eu vou colocar no 2-1. Acertei. Tô indo bem, professor. Tá indo. Tá rolando. Olha lá. 2-0 agora eu afundo esse cara, bicho. Água. Nossa, eu errei. Beleza. Fez do jogador Beltrano. Olha aqui, ó. 2 hits e o fail. E o mapinha aqui, ó. O resto do navio do cara pra cá. Entendeu? E tá aqui o navio do meu adversário. O navio do fulano tá aqui em cima. O mapa dele tá aqui. A única coisa é o seguinte: eu acertei aqui, errei aqui pra baixo. Eu vou atirar. Agora eu vou vir pra esse lado aqui todinho. Eu vou continuar a linha. Vou no 1-4. Aí ele vai atualizar a telinha, ó. Oi. Vou no 1-5. Oi, acertou. Continua acertando. Eu vou no 1-6. Tô seguindo a dinâmica do jogo. Errei. Agora vem, ó. Esse cara aqui, ele acertou todos para um lado e errou. E esse aqui, ó, faltou 2 aqui para acertar. E o maluco aqui, ele falhou para esse lado e viu que tem coisa para cá. Então, o fulano vai tentar agora na sequência dele. Então, vai lá. 2-3. 2-3. 2. Opa. Foi muito. Vamos lá. 2-4. Acertei. 2-5. Acertou. Batalha finalizada. Olha aí, ó. Status, fulano. Tem que acertar lá o acerto, né? Fulano acertos, 5. Beltrano acertos, 3. E agora, no final, ele mostra o mapa dos dois completo, ó. Aí o cara vê onde é que tava. Pô, teu navio tava ali, cara. Fuleiro, tá, olha. Faltava aqui, tava os 2 pedacinhos do navio. E assim por diante. Então, assim, com isso aqui, galera, a gente vê a versão 1.0 do jogo fechando, cara. Deixa eu só acertar aquele finalzinho aqui, né? Faltou só dar esse espaço aqui pra ficar um negócio cheiroso, bonito, cara. E aí assim, vamos mostrar como é que a gente faria as personalizações aqui de modo que ficasse bem legal. Bem, vamos pensar o seguinte, pô, professor, eu não gostei desse negócio do X como caractere do navio, eu queria voltar pro N. Só precisa mudar em um lugar, ó. Aqui, acabou. Salvou. Vem aqui, javacmain.java, clear, java main. Agora eu vou fazer bem rápido, tá? Tá fazendo só. Ó. 2. Ó, agora tá com N, ó. Então todas as lógicas que envolviam o navio, eu não tava mais assim, tem que checar se é o N, se é o O, não. Eu pego. Lembra aquela parada que eu falei pra vocês quando eu falei sobre padrão de projeto? Eu não tô olhando mais a implementação do método, eu tô indo numa interface. Só que assim, existem várias formas de a gente implementar a ideia de interface. Isso que eu fiz aqui com o mapa, isso aqui é uma interface. Eu estou pedindo, cara, eu não sei como é que tu vai implementar aí o cara, mas eu quero que tu faça. Quem cuida disso é o mapa. Olha que é o bacana. Então, essa que é a sacada de a gente deixar a parada parametrizada. Se eu tivesse colocado no braço N toda vez, eu quisesse trocar os caracteres, bicho, eu ia pirar. Eu posso colocar qualquer caractere que eu queira aí agora. Aperte Enter para confirmar. Aí vamos lá. Aí eu vou colocar o 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Sua batalha. Tá aí. Então assim, eu tô aqui no meu joguinho, tá aqui o joguinho do meu inimigo. Bacana. Agora com N. Então eu posso fazer essas trocas em tempo real, ou se eu quiser, pode até ter alguma opção em algum momento de configurações e tal. Galera, dá para fazer tudo. Você pode chegar em algum momento aqui do jogo, pedir para parar a configuração, fazer uma modificação, assim por diante. Tipo, no início do jogo você pode fazer uma configuração. Qual é o caractere que você quer usar para isso, para aquilo, para chata, tal.
Então, não faz diferença nenhuma. E você vê que são pequenas modificações. Tem coisa que dá para melhorar? Pô, tem um monte de coisa que dá para melhorar. Mas assim, se você pensar que o núcleo do jogo tá aqui, a ideia toda qual é? É você adicionar mais classes, mais objetos, e você tentar entender as responsabilidades que cada um deles tem. Por exemplo, uma coisa que eu acharia muito legal de fazer aqui, no jogo em si, né? Qual é? É, a gente tem aquela noção de que você pode atualizar, né, o mapa do jogador. Tipo, eu poderia colocar esse status de pontos aqui, né? De vencedor e tal. Podia estar toda hora na tela do jogador. Tipo, eu podia colocar na hora de atualizar a tela, o estado do adversário. Eu podia, assim, isso que eu fiz aqui, ó. Eu podia colocar aqui. A cada jogada, o jogador sabe quantos pontos o adversário dele tem e quantos pontos ele tem. É uma coisa bacana, entendeu? Então são pequenas bobagens, cara, que vão deixando o jogo mais bacana. E é sempre aquela pergunta, cara, como é que eu faço isso, professor? Cara, começa com uma coisa devagarzinho. Você vê que a gente começou fazendo o quê? A gente entendendo o jogo, depois a gente montou uma API com um monte de métodos, depois a gente saiu preenchendo os métodos. E o que a gente começou a fazer? Começou a fazer get set, cara. Acabou, entendeu? Depois a gente foi preenchendo cada um dos métodos com alguma coisa. E eu sempre falei, galera, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui dá pra melhorar. E assim por diante. Tipo, eu fiz essa detecção de final do jogo aqui, mas ela podia ser de outro jeito, entendeu? Eu acho que o jogo ia ficar muito mais legal se os mapas aqui, ou o jogador, aí teria que ver onde é que ficaria melhor, né? Tem uma rede de navios, entendeu? Aí o jogo diz, ó, o jogo que inicializa a rede de navio dos jogadores, tipo, você tem que ter X navios e navios desse tipo. Aí o jogador, quando vai inserir os navios, ele é obrigado a inserir numa certa posição, numa certa lógica. Tipo, do jeito que tá aqui, o cara pode inserir de qualquer jeito os navios. Então, a maior parte do jogo agora, do que poderia ser melhorado nesse jogo, na minha humilde opinião, é a inicialização dele. É como os jogadores colocam suas peças. Por exemplo, o cara tá colocando o navio numa posição, tem que garantir que ele não pode colocar na diagonal, ou que ele não vai colocar um negócio que tá fora do tabuleiro, porque aqui do jeito que tá, a gente só diz que tá do meio do tabuleiro, mas se ele estiver colocando um navio que estiver indo em cima de outro navio, e ele quiser, não, eu vou botar um navio em outro lugar, mas pô, eu já inseri em posições anteriores, como é que eu faço para desfazer isso? Olha a situação, entendeu? Ou então você dizer assim, você pode montar uma forma onde o cara diz só onde o navio começa e em que direção que ele tem que ir. Você tem que ir numa linha, numa coluna. Dá para fazer também. Então, a parte mais legal do jogo aqui é a inicialização dele. Porque se vocês olharem a dinâmica que eu criei das jogadas, o cara joga aqui, joga ali, assado. Essa aí, cara, eu acho que basicamente como a gente joga o jogo de verdade mesmo. Agora, a parte de inicialização dos navios, essa aí, pô, tem um monte de jeito de fazer. Tem um monte. Então, seria bem legal. E você vê que a gente vai colocando as responsabilidades de algumas pessoas. Vai adicionando um atributo, pô, preciso colocar uma responsabilidade ali, assim por diante. E você vai atualizando o jogo assim, aos pouquinhos. Então, galera, acho que isso aqui que eu queria mostrar para vocês, esses 45 minutos aqui, finais aqui da disciplina, essa última melhoria que a gente pode fazer no jogo, entendeu? Com essa adição dessa funcionalidade. Aí você, assim, esse jogo aqui, pô, a gente sobe lá, pô, põe as features do jogo, o jogo faz isso, faz aquilo. Pô, o que pode melhorar? Melhoria no processo de inicialização do jogo, o player colocar mapas, ou colocar navios nas posições. Tipo, tem uma coisa que eu acho que seria legal fazer, o seguinte, tipo, na hora que a pessoa for dar o tiro, talvez o ideal fosse o seguinte, que a opção de fazer o tiro ou não tivesse um código de retorno em vez de um booleano. Significa isso, professor. Talvez a gente possa fazer o seguinte, cara, tu não pode jogar tu pode sem querer, eu dei um tiro num lugar que eu já atirei antes, pô. Não, joga de novo. Então, em vez de ser um booleano, poderia ser um código aqui, que a gente teria que fazer. Aí esse código vê, ó, se o cara jogou
numa posição que ele já jogou anteriormente, a gente diz que ó, é uma jogada inválida, cara, joga de novo. Então tem que jogar numa posição nova do mapa. Para valer realmente a jogada, para fazer uma jogada válida. Então, assim, esse tipo de validação é muito legal, porque aí você deixa o jogo mais dinâmico e aí fica mais parecido com a realidade, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida nas estratégias, na forma como foi implementado, é bem bobinho, mas assim, é para mostrar para vocês, cara, que não tem limite. O único limite para vocês é a imaginação. E o bacana, eu me divirto fazendo isso aqui, cara. Tipo, a pessoa já programou coisa muito mais violenta? Já, cara, mas esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que eu faço questão de fazer sempre porque é muito divertido, cara. A gente se programar essas coisinhas, pensar num jeitinho de fazer aquilo ali, assado e tal. Tipo, dá vontade de fazer um negócio logo arrojado. Falei, não, vamos tentar usar. Sabe aquilo que eu faço na prova com você? Diga assim: olha, cara, tem que calcular a mediana sem usar um vetor novo? É. É a mesma coisa aqui. Eu falei, cara, eu tenho que fazer essa parada, mas eu não posso usar um hash. Putz, eu não posso usar um hash. Como é que eu faço isso sem usar um hash? De modo que seja simples. Então, para mim, o desafio de fazer essa paradinha aqui, sem usar um monte de coisa muito avançada que eu sei, que facilitaria muito fazer essas paradas, para mim foi divertido, entendeu? Por quê? Eu estimulei a minha capacidade de tentar resolver o problema com poucas ferramentas. E você vê que deu para fazer muita coisa, entendeu? Daria para fazer mais? Daria para fazer mais. Se eu tivesse um hash aqui, se tivesse. Pô, esse jogo em Python eu teria feito, acho que numa aula. Eu teria feito esse jogo todo em Python aqui, entendeu? Mas a diversão é trabalhar com aquilo que a gente tem, aprender a lidar com algumas restrições, entender coisas da linguagem. Então, se estimulem, façam sempre isso. Tipo, eu não comentei com vocês algumas coisas muito engraçadas, mas eu já tive aluno no curso, por exemplo, vocês fazem a lista de vocês no CodeBench, né? Antigamente eu não fazia a lista no CodeBench, eu passava uma lista de exercício normal, os alunos faziam e depois quem quisesse me procurava com os algoritmos e tal. Eu já teve aluno que chegou comigo, professor, eu fiz a lista de exercícios toda no Android. Como é que foi assim, cara? Não, eu fiz um app para cada lista. Para cada questão da lista eu fiz um app. Ah, era um negócio lá de intercalar vetor. Eu fiz aqui o app, ó. Tem um app de a lista 1. Aí ele fez um app que chamado lista de exercício 1. Aí clicava no exercício, olha aqui, pessoal. Insere aqui o vetor, aí intercala aqui. Ele fez a lista do Android, cara. Eu falei, Marcelo, por que isso? Ele falou, não, professor, porque eu gosto de tentar testar, fazer as coisas diferentes. Eu fiz a lista no Java, que não só falou. Aí eu fiz no Android aqui também para poder aprender e tal. Então é uma questão de querer. Entendeu? Então eu mostrei para vocês aqui de uma forma bem bobinha que a gente consegue fazer algo bem legal usando simplesmente as coisas que a gente já aprendeu no nosso curso. Então, queria agradecer a todos aí pela presença na aula, presença no curso até agora. Espero que vocês tenham uma carreira brilhante, cara, na nossa área. Se empolguem. Sejam empolgados. Acho que a nossa área ela tem uma coisa muito legal que, se você trabalha empolgado, cara, tu fica rico e tu ainda se divertir no processo. Então é uma coisa muito bacana. Vocês vão ter muito mais disciplinas que vocês vão aprender coisas muito mais loucas. Eu acho que para quem já veio de um ensino médio técnico que aprendeu a programar, cara, não fica achando que vai ficar só nisso aqui, não. Vocês vão aprender coisas muito mais insanas. Então tem um mundo de possibilidades que está se abrindo na frente de vocês aí. Se empolguem, se preocupem em aprender. Nota é sempre uma consequência e ela vai vir junto com o aprendizado de vocês. Tá legal? Um abraço a todos, boa noite. E logo que ficar pronto aqui, eu já deixo disponível lá no YouTube do canal. Tá legal, galera? Um abraço aí e Pessoal, pode responder uma pergunta? pode fazer, André. É, sobre o trabalho, se eu dei aquele código básico, Isso. aí eu fiz uma alteração aqui no matriz ordem N, né? De ordem N. Porque nela não veio dizendo se o cofator era zero ou se não era zero. Isso. Eu coloquei só essa modificação. Eu já tenho que nomear com outro nome para fazer o teste, não é isso? Ou tem que ser uma modificação maior? Não, é assim, ó. Você pode modificar o que você quiser no negócio, mas você tem que lembrar o seguinte: os métodos originais, você não pode, assim, o meu método original, o baseline, ele tem que rodar com os métodos da forma como estão. Se você vai precisar alterar um método para executar a tua otimização, aí tu tem que criar um método para a tua otimização. Tu não pode alterar
os métodos base, entendeu? Entendi. Então assim, Então, para minha otimização eu vou precisar criar um método a mais, eu vou precisar alterar o método original. Então tu cria um outro método para fazer, porque na hora que tu fizer o experimento, tu não pode afetar o tempo de execução do método original. Então tu tem que manter ele meu. Ah, mas o meu método, na minha otimização, eu não preciso alterar, mas eu uso o seu método original. Pode? Sem problema nenhum. O negócio é que se você precisar alterar o método original. Não, aí é melhor você criar uma versão, tipo, método original traço otimização 1. Aí tu usa ele na tua implementação. entendi. E deixa, no caso das linhas mais zeros e colunas com mais zeros. Tipo, se eu pegar a segunda linha, a primeira linha não tem zero, a segunda linha tem mais zeros que todas. Eu vou ter que, né, botar a segunda linha para a primeira linha e fazer as operações necessárias, correto? Não, ei, lembrando, o método, tu não pode trocar linha por outra, não. Tu tem que fazer a operação naquela linha. Ó, o que eu peço? Para você entender como funciona esse algoritmo, tu tem que fazer ele na mão. Como é que funciona isso? Tu tem que pegar um livro de ensino médio e ver como é que a gente faz o método de Laplace na mão. Tu tem que fazer na mão, porque por você estar me fazendo essa pergunta, automaticamente eu já vi que tu não entendeu como é que faz o método de Laplace. Você só vai conseguir fazer a otimização de Laplace correta no código se você entender como ela funciona na matemática. Você não Na pode trocar verdade, eu nenhuma linha e nenhuma entendi. coluna de lugar. Na verdade, eu entendi isso aqui. Os contadores vão ser diferentes. Sim, você tem que fazer um método que atualiza o valor do contador, com certeza. Tipo, tu tem que ter uma variável que o valor que você passar para ela é a linha que ele vai andar. Ah, eu tenho que andar na linha 3? Na linha 3. Ah, ele vai receber 3. Não é difícil, entendeu? Porque quando tá na primeira linha, o contador É fica zero. zero, zero, né? Ó, quando você vai andar na primeira linha, quem fica travado? O zero e quem fica variando é a coluna, certo? Certo. Então, esse zero aqui, tu vai trocar para uma variável. Linha com mais zeros, tu coloca. Aí essa linha mais zero fica aqui em cima. Tem algum método em algum lugar que vai dizer qual é a linha que tem mais zeros. Tu vai passar esse valor para essa variável, ele, quando ele for andar, ele vai andar nessa linha. Aí, certinho. E tu tem que passar essa linha e essa coluna, eles vão passar para aqueles métodos que vão copiar a matriz, vão tirar a linha e a coluna sem aquela linha, onde está rolando o cofator naquele momento. Então tu tem que lembrar, a linha, o que vai ficar travado agora não é mais travado. Esse cara aqui, ele é móvel. Baseado no número que tu vai andar, ele vai andar na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta linha. E vai acontecer a mesma coisa, que tu vai ter que fazer um método igualzinho a esse, só que em vez de andar linha, ele vai andar em coluna. Vai ter que ficar travado numa coluna e andar na coluna que foi. O teu método vai dizer lá, ó. A coluna tal tem mais zeros. E tu ainda tem que definir o que tem mais zeros, uma linha ou uma coluna. Tu tem que ter um método que vai fazer o seguinte: ele vai andar pela matriz todinha e vai dizer, ó, a linha 3 tem 4 zeros. A coluna 4 tem 5 zeros. Ah, vamos andar nas colunas. Tu ainda tem que ter um método que vai definir se vai andar em linha ou coluna, porque ele vai olhar qual é a linha que tem mais zero, qual é a coluna que tem mais zero, e vai descobrir qual desses dois tem mais zeros. Ah, quem tem mais zero é uma coluna, vou andar nas colunas. Quem tem mais zero é uma linha, vou andar nas linhas. Então tu ainda tem que fazer um outro cara que ainda vai fazer essa parada, entendeu? Entendi. É porque eu tava querendo trocar as linhas, depois multiplicar por -1, porque muda o sinal, né? Mas não pode, né? Cara, o ideal é. Porque assim, lembra, quando tu for fazer esse cálculo, tu sempre vai passar por uma matriz menor. Então, assim, o ideal é que tu opere na linha. Porque se tu trocar uma linha pela outra, tu tá fazendo um trabalho que não faz sentido. Por quê? Não basta só colocar um valor numa variável. Olha a troca que tu tá fazendo. Tu tá preferindo passar na matriz todinha trocando uma linha pela outra do que trocar um valor de uma variável. Não faz nem sentido. Eu sei que vocês gostam de fazer código assim, eventualmente um pouco ineficiente, mas tu não precisa fazer desse tipo de ineficiência. Eu pensei que ia dar errado. Alguma coisa vai dar errado, mas não sei o que que é, vou ver ainda. Nunca dá errado, cara. Isso é resolvido há séculos. Não, os contadores, que eu tenho que Não, adaptar ou não. faz, faz pequenos testes. Ó, lembra que muitas coisas que eu fiz até aqui no jogo, eu não testava o jogo logo, eu pegava só o método.
Testa só o método. Ah, vai dar certinho, tá imprimindo os contador correto. Aí é que tu executa o cara. Faz teste devagarzinho, entendeu? Não tenta fazer tudo de uma vez, não, que dá errado. Bom desenvolvimento de software acontece pedacinho, pedacinho. Pedacinho tá certo? Coloca aí no código. Pedacinho tá certo? Coloca aí no código. E vai caminhando. O negócio funciona. Entendi. Tá legal? Ok, obrigado. De nada, André. Galera, Professor, vou professor também vou tem só uma parar aqui a dúvida. gravação, mas pode continuar. Então,